Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Então, aqui estamos para continuarmos com nossas reflexões. Hoje nós vamos prosseguir com a matéria e, em seguida, vou liberar o link para a nossa atividade. Pois não, Gabriel, pode falar. Gabriel. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, até uma dúvida minha, não é relacionada à aula, mas se o senhor puder me responder, a respeito da parcial de Teoria Geral do Direito Penal, eu queria saber, por causa que não chegou a confirmação que eu enviei no meu e-mail, eu queria saber se deu certo de enviar, entendeu? Se você enviou, pode aguardar a nota. Então, eu enviei, porém não chegou aquela confirmação que chega no e-mail. Pode aguardar que a nota vai chegar. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Bom, meus caros, hoje nós vamos discutir na matéria um tema muito importante para a psicologia aplicada ao direito. É um tema que envolve e está na causação de boa parte dos feminicídios. É um tema chamado narcisismo. Narcisismo. Portanto, nós vamos discutir narcisismo, como ele... Boa noite, professor. É Isaura. Está um pouco baixo. A única coisa que eu peço é que vocês mandem, então, uma mensagem lá para a coordenação. Aqui está normal. Para mim também está normal. Talvez seja o computador dela, não sei. Pois é. Põe no Viva Voz, Isaura. Tem uma opção aí de colocar no Viva Voz. Obrigada. Vou olhar aqui, tá? Então, nós vamos discutir hoje sobre narcisismo e essa implicação desse transtorno com crimes de feminicídio. Então, o objetivo da aula é considerar, dentro da psicologia aplicada ao direito, seguindo aquela nossa linha de pensamento, nós vamos falar sobre o narcisismo, no que ele consiste, nesse transtorno, e vamos citar um caso muito famoso, talvez seja o narcisista mais famoso que se tem a notícia, e por ser, além disso, talvez seja o serial killer mais famoso, e que, aliás, esse nome, serial killer, começou com ele, por esse narcisista. Então, vejam vocês, o narcisismo deu origem a um serial killer, talvez o mais famoso e provavelmente o primeiro que recebeu esse nome. Eu estou me referindo a Ted Bundy. Mas falaremos sobre ele. Primeiro, há que se entender essa questão do narcisismo. Nós temos, evidentemente, que nos reportarmos ao mito de Narciso. Os mitos são sempre importantes, porque eles nos ajudam a compreender a realidade. Sempre vamos precisar dos mitos. Eles, de alguma forma, nos fazem compreender a realidade a partir dos elementos de linguagem que temos naquele momento. Não se enganem, porque há algo de místico na própria ciência. Até mesmo quando nos referimos a um buraco negro, há algo de místico ali. Talvez no futuro até sejamos objetos de piada
ao nos referirmos a esse fenômeno como buraco negro, fazendo uso da linguagem mística, mas, ao mesmo tempo, deixando claro que o mito sempre nos ajuda a compreender as realidades. Pois bem, Narciso, ele tem esse nome que vem de narque, e que está ligado a narcótico, é a mesma base. Por quê? Porque as pessoas, ao olharem para Narciso, ficavam entorpecidas, ficavam em estado de torpor. Como possível um ser tão bonito, afrontando inclusive as belezas de Dionísio, do próprio Apolo? Daí a mãe dele ficou muito preocupada e o levou a um adivinho chamado Tiresias. E Tiresias disse, na época ele tinha 15 anos, falou: Narciso não pode se ver. Ele não pode se conhecer. Enquanto ele não se ver, enquanto ele não se conhecer, ele terá uma vida, seguirá vivendo. Mas, se ele se conhecer e se ele se ver, a tragédia vai acontecer. Palavras de Tirésia. O mesmo que... boa noite. O mesmo que atuou falando no caso de Édipo. Ok? Édipo. Ora, nós estamos falando sobre Narciso, viu? Narciso. Então, o que ocorre? Ocorre que Narciso, por onde andava, era sempre visto e causando aquele estado de torpor que eu falei. A mãe Liríope, sempre evitando qualquer coisa que pudesse refletir a imagem dele. Ocorre que ele, andando, ele era caçador, ele despertou, claro, para variar, a paixão de uma ninfa muito tagarela, que já havia sido castigada pelos deuses, chamada Eco. E Eco foi condenada a repetir as últimas falas das pessoas que conversavam com ela. Então, quando Narciso caminhava caçando, ele sentiu que estava sendo observado. E perguntou: quem está aí? E Eco, para conversar com ele, só ficava repetindo a fala dele. Está aí, as duas últimas palavras, está aí. Aproxime-se, aproxime-se. Ela ficava só repetindo, aquilo foi angustiando Narciso e foi fazendo com que ele se afastasse do lugar costumeiro da caçada dele. E ele foi se afastando até chegar à beira de um lago. E ele conversava, e quando Eco repetia, ele achava que estava conversando com aquela imagem. E é claro que ele via a própria imagem
foi vítima do seu próprio torpor, da sensação de paixão. Então ele perguntava para a imagem, Eco respondia, e ele achava que estava dialogando com aquela imagem. E ele foi ficando angustiado com aquele diálogo, ao ponto de, em função da angústia tamanha, de não ser correspondido, foi tomado por um mal, caiu dentro do lago. A mãe dele não permitia que ele chegasse perto. Ele acabou se afogando e morreu. Em função disso, Eco também ficou tão angustiada com tudo isso, ter sido a causadora dessa tragédia, que acabou se transformando numa rocha em formato de uma caverna. E dali, então, vocês sabem, a linguagem do eco. Então, essa é a história de Narciso, que eu mandei para vocês, uma abordagem psicológica. Note-se que essa questão de Narciso, deixa eu dividir com vocês umas imagens, se vocês quiserem acompanhar aí, viu, pelo celular. Essa questão do narcisismo, meus caros, ela está ligada aos gregos. Está ligado aos gregos porque entre os gregos já havia uma ideia de que a face de Atenas deveria ser uma face masculina. O rosto de Atenas deveria ser um rosto masculino. Isso é a época de Clístenes. Então, as mulheres em Atenas eram apenas para procriarem. Então, elas eram trancadas desde cedo, já com 10, 12 anos, elas casavam chorando e os homens as trancavam, não permitiam que elas tivessem uma vida social. Significa, então, que os homens se cultuavam uns aos outros. O objeto do prazer para eles era o culto ao corpo, um do outro, e não as mulheres. Se a mulher era um objeto, ninguém vai namorar um objeto. Então, os homens se cultuavam uns aos outros, eles faziam banquetes, e depois dos banquetes tinham os simpósios. Então, simpósio era um momento depois do banquete grego em que os homens se cultuavam uns aos outros, tinham uma aproximação mais íntima. Pois não? Foi. Eu mandei um texto sobre esse aí que interessa. Esse aí que nós vamos precisar. Tá? Não, mas o que nós vamos precisar é desse aí. Isso que eu estou falando, eu vou deixar gravado. Eu vou deixar isso na aula e depois da aula acrescento mais material para vocês pesquisarem, entendeu? Eu só não mandei mais esse material todo para não ficar enchendo o celular de vocês com muita coisa, certo? Então essa imagem que eu estou colocando aí já envolve esse culto. Então, os gregos tinham esse culto.
Esse aqui, por exemplo, é Aquiles, carregando o corpo de Patroclo, depois que ele perdeu a luta com Heitor. Havia esse culto ao masculino narcisístico entre os gregos. Aquiles tinha esse culto, Alexandre o Grande tinha o seu relacionamento com Hefestian, Apolo tinha um relacionamento com Jacinto. Então os gregos achavam isso interessante. Esse relacionamento narcisístico que eles mantinham era conhecido em dada oportunidade por pederastia. Pederastia, que significa uma relação de um homem com um rapaz, diferentemente de pedofilia, que é a relação de um homem com uma criança. Então, pedofilia, relação com criança. Pederastia, relação com um rapaz. Então, era comum a prática da pederastia nos exércitos gregos, principalmente atenienses, porque eles achavam que um cuidava do outro em batalhas. E o exército ficava muito forte por causa disso. Um querendo ajudar o outro. Então, a pederastia, de alguma forma, fortalecia práticas militares. Então, é comum nas esculturas, nos desenhos gregos, encontrarmos essa relação narcisístico-pederasta entre eles. Repito, a mulher era apenas objeto para procriar. Então, isso não é uma questão da Igreja Católica. Isso não é uma questão do medievo, não. Isso já existia antes dos gregos, lá entre os gregos. Antes do catolicismo existir, esse discurso já existia. Parece que o catolicismo se aproveitou disso. Então, isso. Então, não é uma invenção de religião, isso. É uma invenção social grega. Então, vejam aí algumas gravuras. Aqui, de novo, Aquiles com Patroclo. Isso aqui já é Narciso. Não, esse aqui é o Narciso é um quadro de Narciso esqueci o nome desse pintor aqui, agora mesmo eu lembro. Não é Velázquez. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Narciso. Essa é a flor Narciso, que nasceu que nasce na beira d'água, né? Tem possibilidade melhor de florescer na beira d'água em razão desse mito. Bom, então, feitas essas observações, meus caros, a questão que o narcisismo, então, ele compreende uma questão psicológica. Ele é um transtorno. E vejam vocês, Freud começou a dar especial ênfase ao narcisismo também em relação ao caso Schreber, ok? Ao caso do juiz Schreber. Então vejam como o caso do juiz Schreber é importante, porque abriu discussão em Freud na questão de Édipo, no narcisismo, e, além disso, influenciou Freud na forma de escrever e analisar a partir da escrita do próprio Schreber, o jeito que ele escrevia, os elementos que Schreber
proporcionou a Freud. Ora, é claro que quando Freud aborda essa questão, ele vai partir para o lado da homossexualidade. E ele tinha um termo específico, o termo da época era os invertidos. Não havia essa palavra homossexual, eram os invertidos. Então, ele trata dos invertidos a partir do mito de Narciso, porque o indivíduo, então, ele vai cultuar alguém parecido com ele. O homossexualismo, na visão freudiana a princípio, estaria ligado a projetar no outro parecido o seu alter ego, o seu amor. E são dois objetos do amor do indivíduo que recebem especial importância na construção da sexualidade. Primeiro, o corpo do próprio indivíduo. Por isso que ele projeta no outro. Quando ele encontra alguém parecido, a tendência é o mito do Narciso, do lago, acontecer. O próprio corpo. E o outro é o corpo da mulher, da mãe. Há uma tendência narcisística do homem se apaixonar por mulheres parecidas com a mãe, que se comportem tal qual a mãe, que aquele é o objeto dele, aquele é o objeto que o criou. Então há uma relação. E da mesma forma, ele procura uma mulher parecida com a mãe e, sendo rejeitado, ele vai fazer vítimas mulheres parecidas com a própria mãe, nessa rejeição. Então é a questão do lago, é a questão do espelho. Isso chamou a atenção de Freud. Outra questão interessante é que o narcisismo ele estaria no polo oposto a um pensamento cristão do amor ao próximo. Então, o narcisismo é exatamente o contrário. Ele é o amor em si mesmo. Talvez por isso, dentro do cristianismo, o narcisismo seja tão rechaçado. Okay? Porque é exatamente o oposto daquilo que o cristianismo ensina. Então vejam que o narcisismo, meus caros, é um transtorno, vejam bem, é um transtorno mental de ordem sexual. E outra coisa importante, por favor, que fique registrado. Nem sempre o narcisismo torna a pessoa exculpável. Ok? É um transtorno mental, mas não é um transtorno mental que tira do indivíduo a capacidade de entender o que está fazendo. Ele responde pelo crime normalmente, ainda que ele seja portador daquele transtorno, daquele síndrome de grandeza. Pois não, fica à vontade. Pode-se dizer, então, que no caso do Pierre, havia um pouco de narcisismo. Sim. Por ele ter amor pelo pai, né? Sim, exatamente. Corretíssimo. Aí a gente vai alinhando, né? Exatamente, bem lembrado. Só de nós fazermos referência como o serial killer mais famoso que se tem notícia é narcisista, ou foi narcisista, porque ele morreu na cadeira elétrica, há que se dar grande importância a esse fenômeno. Além do que eu disse no início da aula, o narcisismo está por trás da maioria dos
feminicídios. Porque a negação do relacionamento ofende tão barbaramente o amor próprio do indivíduo que ele não aceita. Ele não aceita que seja renegado a um segundo plano. Então, isso está em boa parte dos feminicídios. E lembrando também que Freud desenvolveu esse estudo a partir do caso Schroeder, também. Ok? Até aí, alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Thalys, Pois não? então, tenho visto que muitas pessoas têm essa personalidade aí, né? Muitas. É por isso que eu estou falando, né? É comum, é muito comum, dependendo da forma como a criança é criada, e, muito embora o narcisismo leve pessoas à prática de algum delito, ela não perde a capacidade de entender o que está fazendo. A nossa sociedade é praticamente uma sociedade narcisista e está se tornando cada vez mais narcisista, em função do culto ao espelho. Isso, a criação, justamente, porque hoje em dia a criança, né, já cresce tendo tudo, podendo tudo, né, sem ouvir um não, então acaba crescendo com essa personalidade, né? Isso. E se nós analisarmos que na sociedade há um culto às academias, nós vamos verificar que muitas das pessoas que às vezes se envolvem em ocorrências violentas têm como atingido o seu narcisismo, o seu amor próprio. E elas reagem com violência, na medida em que sentem que o seu autoestima, que o seu amor próprio foi atacado. Pois não, Gabriel? Então a gente pode dizer que o nosso presidente governa de uma forma narcisista, né? Porque quando algum jornalista faz alguma pergunta que supostamente ofende a honra dele ou dos filhos dele, ele age de maneira violenta. Sim, é correto, mas ele é associado a algumas outras patologias. Até julgava eu o selo da ordem da psicopatia. Mas depois de algum estudo ele foi excluído desta ordem porque o psicopata não sente emoções. E ele é um ser emotivo, ele é um ser medroso que explode dependendo do lugar, e dependendo do lugar ele se esconde e faz uso da mentira. Então, a pessoa que ocupa a presidência hoje isso nós vamos falar mais adiante, ele está numa síndrome de criança mimada. É uma criança mimada, que dentro do narcisismo. É uma criança mimada narcisística. Mas isso é discussão para outra oportunidade, mas fica aí registrado que ele se comporta como criança. O jeito que ele mente, o jeito que ele fala, sem temer responsabilidade, e quando a responsabilidade aparece, ele se acovarda. É uma criança mimada que tem um brinquedinho e dependendo da circunstância, ele tira o brinquedinho. É mais ou menos isso. E está levando os filhos para o mesmo caminho. Ok? Bom, uma coisa que eu quero deixar bem evidenciado com vocês, meus caros, estão lembrados que em direito penal a gente estuda tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade? Estão lembrados? Sim. Que isso é o nosso beabá no direito penal. A ação típica, antijurídica e culpável. Pois bem, guardem bem. O beabá da psicologia também passa por 3 situações. 3. A mais básicazinha são as neuroses.
Ok? Então, as estruturas psicológicas, ou, traduzindo isso, os níveis de comportamento na psicologia são três. Neurose, todo mundo é neurótico, porque todo mundo cai num certo desequilíbrio, é normal. Se você não pratica neurose, você vai guardando aquele sintoma, né? E não pode. Então, às vezes, você tem que praticar um pouco da neurose, um pouco de raiva, um pouco de medo, um pouco de tudo, é normal. Todo mundo é neurótico. E aí, quando começa, então, a acontecer coisas estranhas, vem o segundo momento, a segunda característica da estrutura psicológica da pessoa, que é a psicopatologia ou a perversão. Perverso e psicopata, eu já falei com vocês, é a mesma coisa, só que em estudos diferentes. A psicologia fala psicopata e a psicanálise fala em perverso. Quando a pessoa começa a demonstrar um comportamento frio, ele em nenhum momento se mostra neurótico, tem alguma coisa errada. Entendeu? O segundo momento. Então, todo mundo é neurótico. Se o indivíduo não mostra nada de neurose, ele é um ser completamente frio, dissimulado. Apatia, né, professor? Sim. Ele está na ordem dos perversos, que também não tira dele o caráter de compreender o que está fazendo. Ele só está numa dimensão diferente. Enquanto a maioria das pessoas está no AM, ele está no FM. O nível dele é outro. Então, tem algumas pessoas lá na CPI, por exemplo. Pode falar o que você quiser com elas. Elas não têm, assim, o menor problema emocional. Fico ali o dia inteiro escutando e nada. Esses são os perversos. Segunda dimensão. Lá na ordem da terceira dimensão, é que a conduta do indivíduo vai sofrer perda da capacidade de controle, se determinar de acordo com ela, que são as psicoses. Então, da mesma forma que o direito penal estuda tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a psicologia estuda neuroses, perversões e psicoses. E é exatamente, guardem bem, por favor, guardem bem, é exatamente lá nas psicoses que direito penal e psicologia se encontram. Porque exatamente, porque é lá na psicose que o indivíduo não tem mais a capacidade de se determinar com o que está fazendo. Exemplo mais grave de psicose é a esquizofrenia, os esquizofrênicos, certo? E aí que entra também um termo que a gente vem usando, delírio. Tem delírio dentro da neurose, tem delírio dentro da perversidade e tem um nível de delírio lá dentro das psicoses. É por isso que esses três estágios se constituem no beabá da psicologia. Quer dizer, os sintomas, eles têm estágios. Então, o que eu quero dizer é que o narcisismo, ele funciona ali normalmente ele funciona dentro do âmbito das neuroses e das perversidades, porque o autor, ele continua sabendo o que está fazendo. Ok?
O narcisista, professor, ele é uma espécie de vampiro, né? Ele precisa de uma vítima para ele poder sugar as energias, não é isso? Ele precisa da privacidade dele. Tem diversas espécies de narcisistas. Porque como que você vai cultuar o seu amor próprio? De diversas formas. Então, às vezes, você se recolhe, uma pessoa isolada, ou uma pessoa que precisa de uma outra mulher parecida com a sua mãe, ou você vai se apaixonar por uma pessoa que tem mais ou menos a tua aparência física. Então, tem diversas formas desse amor próprio ser cultuado. Não tem, assim, um arquétipo, para lembrar Jung, um arquétipo do narcisista, não. É tão somente uma pessoa que tem um transtorno, posto que tem dentro de si uma grandiosidade amorosa em si mesmada, ou seja, para si. Seria um complexo de superioridade? Por exemplo, o narcisista que se isola porque ele não quer conviver com pessoas que ele acha inferior a ele. Se essa superioridade for restrita aos aspectos físicos e da autoestima, sim. Ok? Então, ele tem uma autoestima tal que entende que os outros estão inferiores a eles. Correto. Na realidade, aproveitando a tua pergunta, convido a todos a uma reflexão sobre a forma como determinadas crianças são educadas. Às vezes, esse excesso de zelo, um excesso de proteção, pode estar contribuindo para a formação do narcisismo. Não é? Porque mais cedo ou mais tarde, aquela criança vai descobrir que não é o centro do mundo tal qual pensava que era. E aí ela tem uma formação narcisística dentro dela, e isso então agora vai dialogar com o mundo, porque a criança ela entra no mundo descobrindo os seus signos, o jeito que veste, o jeito que conversa, tudo. As imagens do mundo são signos, o mundo dos signos e da linguagem, então ela vai, dependendo do que ela carrega consigo na sua formação psicológica, ela vai ter choques. Isso seguramente vai se desdobrar em condutas provenientes desse narcisismo. Entendeu? Alguém quer falar fazer alguma pergunta? Podemos prosseguir? Bom, dentro dessa nossa reflexão, dependendo da criação dos pais, da forma como os pais criam as crianças, essa criança que está sendo criada não vai em nenhum momento da vida sofrer nem perdas, nem sofrimentos, nem decepções. Ora, se uma criança é preparada para não sofrer perda, nem sofrer decepção, nem sofrimento, é um narciso. É só digitar no e enviar com você. Pois não? Tem alguém querendo falar? Não, eu vou terminar essa aula. Pessoal, quem tem microfone, fecha o microfone, por favor. Então, pois não? Os filhos únicos devem ter mais tendência a Sim, e às vezes o pai ou a mãe, os pais criam um sintoma, um transtorno narcisístico na criança, sem saber, por excesso. Eu sei que eu sou filha única, mas eu acho que para criança, o melhor tratamento para isso deve ser a escola, né? Que eu, por exemplo, quando eu entrei na escola, para mim, eu falo por experiência, foi bem chocante, porque a gente é acostumada a tudo nosso, tudo é meu, tudo é para mim, né? E aí, quando você entra na escola, você vê que não é assim, é tudo seu e dos outros.
A colega aqui lembra um caso bem complicado, que ser filho único, né? Com filho único tem que ter todo o cuidado para não gerar isso, né? E professor, lembrando, alguém quer falar alguma coisa? Posso gostaria só de fazer um comentário. Então, pois não. no caso do psicótico, ele não no caso, ele não é julgado por crime, mas ele é colocado como medida disciplinar, no caso, quando ele comete um crime? Não, peraí. Veja bem, lembrem-se das 3 estruturas. As 3 estruturas são neurose, perversidade e a mais grave delas, as psicoses. Os psicóticos perdem a capacidade de se determinar de acordo com o fato. Os psicóticos normalmente não são culpáveis, ok? Talvez você esteja querendo falar dos psicopatas. Os psicopatas estão ali dentro da ordem dos perversos. Os psicopatas têm consciência do que estão fazendo, ok? Douglas. Calixto, boa noite. Boa noite. Você considera, então, que aquela moça, né, que meio que organizou a morte dos pais, né, a Suzane von Richthofen, ela seria considerada uma pessoa extremamente narcisista e perversa? No caso, ela se encaixaria nessa categoria? Psicopata e narcisista ao mesmo tempo? Sim, há indícios. É claro que esses transtornos, eles podem coexistir. Então, você bem citou aí um pouco do narcisismo, um pouco da psicopatia, todos podem coexistir. É porque a gente vê claramente, né, nas reportagens, né, nas entrevistas, a postura dela, né, no julgamento, que é uma pessoa que ela tinha um olhar apenas para si, né? Ela olhava muito para si, então não demonstrava emoção, né, que configura algum tipo de psicopatia também, né? Sim. E depois você pode conferir, o quadro dela se agravou, porque além disso piorou, porque ela partiu também para transtornos delirantes. Ela agora, além disso tudo, é uma pessoa que delira, ela tem delírios. Então ela também entra na categoria de psicoses. Sim, e está caminhando a passos largos para a esquizofrenia. A única solução que ela está encontrando para se relacionar com esse mundo é fugir dele. Ela, então, Calixto, ela se encontra, então, nos 3 níveis comportamentais da psicologia, nesse momento. Sim. Só que, para efeitos penais, leva-se em conta o momento do fato. Exato. Ela ainda era dona de si, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ela respondia por seus atos, né? Por isso que ela foi condenada. Exatamente. Muito bem. Bom, então, meus caros, vejam que se nós verificarmos dentro do narcisismo, se a gente faz um olhar para a cultura grega, no que eu já falei para vocês, de pederastia, de culto ao corpo masculino, dos simpósios, dos ginásios, que era tudo para homem. Quando a gente olha essa cultura, nós vamos verificar que a modernidade, ela é o produto de uma dialética que envolve
essa cultura clássica grega em confronto com a repressão da Idade Média. Então, nós, hoje, somos frutos de uma dialética que envolve o pensamento clássico grego, que bateu de frente com a repressão da Idade Média. O produto desta dialética é uma geração moderna mal resolvida. É sob esse aspecto que as ciências do século XIX vieram catando os pedacinhos. Então, as ciências do século XIX, lá no 1800, ela veio catando os pedaços disso tudo aí e montando alguma estrutura de saber. Aí veio a psicologia, a psicanálise, o próprio direito, tudo, as ciências sociais, principalmente as comportamentais. O grande marco dessa dialética toda, nós podemos seguramente falar que é o livro O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esse é o grande resumo da modernidade, que é o produto conflitivo de um classicismo grego com uma repressividade medieval. Aí o Médico e o Monstro mostra a ideia daquele indivíduo que não consegue mais aguentar a sua culpa, toma uma poção para fazer vir à tona algo que dentro dele não consegue mais segurar. Certo? Lembrando que esse livro causou tanto impacto que é da época dele, do Médico e o Monstro, as práticas de Jack, o Estripador. É da mesma época. É óbvio que Jack, o Estripador, teve contato com essa obra, certo? E é óbvio que ele resolveu exercitar o narcisismo dele, não através de poções, mas descontando em vítimas mulheres por conta de negatividades no âmbito do narcisismo dele. Ok? Bom, feitas essas abordagens iniciais, eu peço que vocês podem procurar aí sobre Ted Bundy. Ted Bundy. Talvez o maior narcisista de que se tenha notícia. Deixa eu dividir com vocês. Professor. Pois não. O narcisista odeia mulher ou tem medo de mulher? É por isso que eu estou falando, minha cara Isaura. Não existe um arquétipo. A questão é como o narcisista vai lidar com o amor próprio dele, com a autoestima. Isso ele pode, consequentemente, sofrer por medo, por temor ou por sensação de domínio. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não. São as mesmas projeções que partem de um único centro. Ou seja, o narcisismo seria a força centrífuga que projeta na realidade esses sintomas. Pode ser por medo, por dominação, por alguma coisa. Vai depender do nível de narcisismo de alguém.
Tem narcisismos que vão reagir com superioridade e tem outros que vão reagir com sintomas de própria inferioridade. Uns vão querer dominar, há outros que gostam de ser dominados, porque enxerga na outra pessoa. Então, ele vê uma pessoa com uma autoestima tão grande e acima da dele, seja uma mulher ou homem, que ele vai se entregar. Ele se entrega àquela pessoa. Então, ele naquele momento, ele está numa situação de submissão, que ele se entrega. Mas se essa pessoa vai renegá-lo, vai cortar o relacionamento, agora vem uma postura de violência. Então, veja que o narcisismo, ele é um centro comportamental do qual podem partir infinitas reações. Ok? Então, ele tem um ponto de partida, mas ele não tem um ponto de chegada. Como o narcisista pode reagir? O que ele pode fazer com aquilo? Muitas coisas. Professor, Pois não. podemos se dizer então que a maioria das pessoas são narcisistas ocultas? Como? Podemos se dizer então que a maioria das pessoas são narcisistas ocultas, que às vezes não mostra assim esse tipo de personalidade, mas elas são? Eu não diria que a maioria das pessoas. Eu diria que a maioria dos crimes contra as mulheres, sim. Entendeu? Porque quando se estuda os crimes contra as mulheres, dá para se montar uma estatística. Então, você pode afirmar com algum dado. Todavia, falar isso em relação à maioria das pessoas, nós não temos dados, entendeu? Exatamente por quê? Boa parte do narcisismo nas pessoas ainda não se manifestou, ou se manifestou, não foi, dentro de uma concepção de estatística, percebido, entendeu? Entendi, obrigada. Pois não? A maioria é. Seria algum que não sei. Às vezes, por explosão, é difícil estabelecermos uma exatidão para ciências comportamentais, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, a maioria, é por isso que em direito também a gente fala, quase sempre. A gente nunca pode usar uma expressão total para ciências comportamentais. Ok? Mas o feminicídio seria o crime de matar a mulher? Sim. Pelo simples fato dela ser mulher? Sim. Mas isso não quer dizer que seja por conta de um narcisismo, entendeu? Pode ser outro sintoma. Entendeu? É isso. Por isso que você está certa quando você fala a maioria. A maioria é. Mas às vezes tem outros casos, né? Então vejam aí, E essas pessoas, elas têm acompanhamento psicológico? Nem todas, claro que não. Deveria. Porque apesar da pessoa ter ciência do que ela está fazendo, querendo ou não, é um transtorno. Tem Sim. que tratar. E de nada vai adiantar o direito penal puni-la, colocar ela de novo à solta, com o livre-arbítrio dela. Sim. Se ela tiver esse transtorno, ela pode praticar novamente. Sim, mas aí vem uma questão de assistência, né? Então, que o país não... Não tem. Isso aí pode esquecer. Então, vejam aí, meus caros, o famoso Ted Bundy. Tem documentários sobre ele na Netflix, diversos. Tem filmes sobre ele. Ele é o serial killer mais famoso e o primeiro a receber esse nome. Serial killer. Começou com ele.
Vítimas declaradas, 35 mulheres. 35. Uma delas, inclusive, a última, uma menina de 12 anos. Quase sempre dando preferência a uma namorada que ele tinha e que terminou o relacionamento com ele. A maioria tinha que ter cabelo castanho, liso. A maioria das vítimas dele. Então, ele é um cara bem aparecido, que quando ele foi preso, e aqui quando ele fazia a própria defesa dele, ele foi o advogado dele. Então, era uma figura que causava alguma atração para as mulheres. Estudante, ele não chegou a formar. Ele era estudante de direito. E lá a legislação lá permite que a pessoa seja... Ele era o próprio advogado. E uma questão importante é que, normalmente, ele já tinha uma boa aparência, mas ele, para pegar as vítimas, ele colocava ou gesso falso no braço, ou usava uma muleta. Estava mancando. Então, ele tinha dificuldade de carregar alguma coisa. Aí ele escolhia a vítima e se aproximava com aquela dificuldade quando a vítima estava passando, deixava o objeto cair e ele, com dificuldade, a vítima ficava com pena, ajudava ele e, na menor distração, a vítima era golpeada, ou com um martelo, ou com uma barra. E a vítima já ali desfalecida ou quase morta, ele praticava a relação sexual. Ele tinha que fazer isso. Então, a prática dele repito, 35 vítimas, mas há fortes suspeitas de que eram mais. Ele morreu na cadeira elétrica. Está aqui a foto dele aí na cadeira elétrica, mas com 43 anos. E quando ele morreu, ele dizia que não era um monstro. Por que as pessoas me tratam assim? Eu não sou monstro, eu não sou uma pessoa perigosa. E já que estou morrendo, eu quero deixar todo o meu amor para minha família, meus familiares. Falava assim. Certo? Então, Ted Bundy é um marco nesse estudo do narcisismo, porque foi a partir daí que viu que o narcisismo é realmente algo perigoso. O senhor já assistiu aquela série da Netflix, Bom Dia, Verão? Não. Agora, o senhor falando disso, eu consigo ver uma semelhança, porque nessa série é um cara que ele tem uma mulher e ele bate nessa mulher dele e ele faz proposta de emprego para outras mulheres que estão chegando na cidade, a maioria assim, sem família, ele fica esperando no ponto. Ele fala, vem trabalhar na minha casa, vai ele e a mulher dele. Só que a mulher dele ajuda pelo fato dela sofrer agressões físicas e ter medo dele, temer ele dentro de casa. E ele estupra as mulheres, algumas antes dele matar e outras após. Como chama a série? Bom Dia, Verão. Na Netflix, depois você não assiste. Parece agora que dá para fazer uma relação com o narcisismo, esse fato dele matar 100 mulheres, mas ele não tinha um padrão, não. Era pelo simples fato, pelo prazer que ele tinha de matar. Parece ter um complexo mesmo de narcisismo, de se sentir superior às mulheres, entendeu? Então, meus caros, depois eu vou pesquisar. Inclusive, a policial que percebe o que está acontecendo, depois ele começa a perseguir ela, a policial, e ela tem até que tentar se esconder dele.
Então, meus caros, Ted Bundy, ele morreu em 89. 89 aos 43 anos de idade, na cadeira elétrica, sendo ele mesmo o próprio advogado. Lembrando que ele não conheceu o pai. Vejam vocês, ele não conheceu o pai. Ele tinha uma relação com a mãe. Só com a mãe. E depois a mãe se casou com uma pessoa chamada Johnny Bundy. Daí ele recebeu esse nome. E depois que a mãe teve outros 4 filhos com esse Johnny Bundy, ele se sentiu isolado. Então vejam como vai se formando um quadro. Criado pela mãe, né, protegido pela mãe, cultuando a mãe nesse mundo de perigos, a mãe se casa com outro. E tem outros filhos. Aí já começa esse sintoma. A namorada dele, que ele começou a se relacionar, ela se chamava Stephanie Brooks. Stephanie Brooks. E ela era esguia, de cabelo castanho, liso. E a partir do momento que ela terminou o relacionamento, o narcisismo dele foi piorando. Tanto é que 2 anos depois, ele tentou o primeiro sequestro e morte. E ele era muito violento. Muito violento. Não interessava se a vítima estavam ensanguentadas, deformadas no rosto por causa da pancada, não interessa. Elas tinham que estar devidamente subjugadas a ele. Ok? Então, as vítimas tinham, por padrão, tinham que ter no máximo 25 anos. No máximo. Então, as vítimas dele oscilavam entre 25 e essa garotinha de 12 anos, que foi a última. Ele pegou quando foragiu. Ele foragiu 2 vezes do cárcere. Tinha que ser moça de classe média, 25 anos, classe média, cabelos longos, castanhos, lisos. Esse era o padrão. Esse era o padrão. Pois não? Ele gostava mais de ficar de escola. Sim, exatamente. Exato. E vejam vocês, ele já fugiu da prisão 2 vezes. Na segunda vez que ele fugiu, só nessa fuga, ele matou 4. Ele entrou numa espécie assim de república feminina à noite e matou 4. Numa noite. E fez relação com todas. E mais adiante ele entrou numa casa e tentou pegar uma mulher e não conseguiu. Durante a fuga. Ele era muito perigoso, muito violento, com aquela carinha toda. Certo? Professor. Pois não. O senhor acha que a pessoa se isolar, ter depressão, esse tipo de coisa pode fazer com que ela desenvolva uma personalidade narcisista? É necessário que essa personalidade tenha, já na infância, uma situação protetiva. Então, ela começa a se formar numa situação protetiva, de apego a uma pessoa. Pessoas que crescem assim ao abandono têm uma maior dificuldade de gerarem um quadro de narcisismo exatamente pela ausência do culto protetivo que ele precisa para fazer ser inserido esse sintoma narcisístico, entendeu? É preciso uma relação de proteção para que isso comece a surgir, entendeu?
Entendi. Então, tipo assim, tem menos possibilidade da pessoa desenvolver isso quando ela já é adulta, ela já vem desenvolvendo desde Exatamente. criança. Isso Mas mesmo. acontece caso também da pessoa desenvolver depois de adulto, por sofrer determinados tipos de situação e aquilo fazer com que ela se torne uma pessoa narcisista ou não? Veja, nós não trabalhamos com ciências exatas. A tua pergunta é parecida com a que a colega fez aqui. A gente não pode interferir no comportamento humano e estabelecendo um padrão certo, senão seria muito fácil reger as relações sociais. O que a gente tem são prognósticos antes dos diagnósticos. Eu Então, os digo prognósticos, possibilidade. o que se quer dizer é que uma pessoa já na sua fase adulta tem uma probabilidade muito, muito menor de ser narcisística, a não ser, veja bem, e aí há uma tendência que depois vocês podem estudar, mas eu não vou cobrar agora, porque isso requer um aprofundamento, a não ser, isso é um estudo mais recente, que envolva pessoas do sexo feminino numa relação materna. Então, é possível que o narcisismo possa surgir no sexo feminino na relação com o filho. Mas isso já é um estudo mais profundo que requer uma outra oportunidade para ser discutido. Não é o que vem aqui, mas existe essa possibilidade desse narcisismo materno, entendeu? Entendi, obrigada. Não, é porque vai se relacionando com o filho e querendo do filho o amor dele, então passa a cobrar do filho e cria o filho para que esse filho seja o produtor da amorosidade dele agora. Então cria uma relação, entendeu? A mulher passa a exigir do filho ou da filha um amor desde criança. Esse amor não sendo correspondido depois com o crescimento, pode gerar esse sintoma do narcisismo nas mulheres, entendeu? Mas eu já vou estudo mais recente. E até desenvolver também alguma doença, né, professor, psicológica na própria mulher, né? Por isso que são diversos fatores, né? Então, a gente faz alguma projeção de alguns quadros com base em experiências passadas. Mas não quer dizer que aquela mesma experiência passada possa produzir comportamentos idênticos em outras pessoas, porque as pessoas reagem diferentemente aos signos e símbolos nos quais são expostos, entendeu? Sim, tipo aquela mãe muito possessiva e tal, né? Sim. Quer a atenção do filho demais e fica revoltada quando o filho cresce, né? E não dá essa atenção. Exatamente. Só para... Então, eu falei que Ted Bundy foi o responsável pela sua própria defesa, e eu separei para vocês aqui uma das últimas palavras dele foi a seguinte: eu não sou um animal, eu não sou louco e não tenho uma personalidade dupla. Ou seja, ele não via no mundo narcísico no qual ele se encontrava, naquelas ações, ele não encontrou uma contrariedade comportamental. Aquilo tudo, para ele, era apenas um componente narcísico. Fazia parte do mundo dele fazer aquilo. Certo? Calixto. Pois não. Mas há um tempo atrás eu assisti uma série na Netflix, ela chama Mindhunter. Ela conta a história, né, de
quando eles começaram em Quântico a traçar, né, os perfis psicológicos e quando o termo, né, de serial killer começou a ser utilizado. E lá eles contam que a história, né, dele e que ele, enquanto ele trabalhava, ele trabalhou fazendo aqueles atendimentos sobre a prevenção de suicídio e que também ele trabalhou em um comitê anticrime, né, da cidade onde ele morava, e também em uma das apelações dele, ele também tentou alegar insanidade, né, porque ele tinha recusado, né, os primeiros acordos, né, de aparentemente prisão perpétua, né, porque parece que era praticamente isso, né, porque foram, parece que 2 sentenças, né, de muito tempo, e depois foi essa da cadeira elétrica, né, mas por que depois dele, né, alegar que ele era normal, né, ele tentou alegar insanidade, mas mesmo assim ele não conseguiu. E eu falo assim porque tem muitos outros serial killers que pegaram a prisão perpétua ou ficaram internados, né, por exemplo. Para me responder, eu vou ter que colocar essa série numa lista também, porque a colega aqui já me indicou uma, então eu vou olhar, aí eu vou ter mais elementos para responder. Okay? Não, mas eu falo assim, pelo seu conhecimento mesmo, não em relação à série, porque eu acredito que tenha muita coisa que seja ficção, né, para prender a gente nisso, na história. De qualquer forma, o que eu posso oferecer para dar uma resposta minimamente acadêmica é a partir do modus como o nosso direito penal trabalha com a psicologia. Evidentemente que quando a pessoa está no âmbito das psicoses, a propensão dela perder a capacidade de se determinar com o que praticou é mais alta. Identificada essa psicose, na nossa legislação, ele vai se submeter a uma medida de segurança. E quando essa psicose, que vai ser traduzida em níveis de periculosidade, acabar, ele vai ser colocado em desinternação condicional e vai sair. Muito bem, essa é a nossa legislação. Na legislação americana, existem casos que o indivíduo é tomado por alguma doença, ele vai ser, primeiro, submetido a um tratamento, para depois receber a pena. Porque lá as legislações são diferenciadas, varia de estado para estado. Mas lá não é raro, não é incomum um doente mental ser, dependendo da doença. Então ele vai ser submetido a um tratamento, curar-se da doença, para depois ter entendimento da pena. Então, varia de legislação para legislação e da forma como cada sociedade lida com os transtornos mentais. Essa problemática dos transtornos mentais já foi bem acentuada pelo próprio Foucault, quando ele trata da história da loucura. Então, aqui, veja que essa tua pergunta ela é tão complexa que, às vezes, a loucura pode ser tratada como coisa do demônio, que foi, mas pode voltar, e como fazer para ele não voltar, como pode ser tratada como alguma disfunção ou algum transtorno no cérebro que possa também ser consertado. Você entendeu como cada sociedade lida de uma forma toda especial com esse problema?
Entendi. Então, como ele aparentemente era normal, então decidiram que ele era normal. Isto, exatamente. Exatamente. Entendi. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, então, conforme nós combinamos, metade da aula o avanço com a matéria, e preciso avançar com a matéria, nós temos que estudar, porque acho que semana que vem não temos aula, né? Vocês vão participar de um seminário. E outra coisa, aproveitando aqui, se vocês participarem desse encontro, encontrarem lá algum tema interessante que envolva a nossa matéria, qualquer uma delas, e quiser escrever alguma coisa e trazer para mim, me enviar, eu vou pontuar, tá bom? Então, tem lá alguma coisa interessante lá sobre teoria do crime, ou sobre fundamentos históricos do direito, sobre psicologia, sobre direitos humanos. Se quiser escrever alguma coisa e trazer, eu vou pontuar, tá bom? Bom, vou passar o link para vocês, vamos conferir a atividade. Deixa eu achar aqui. Pronto, mandei para vocês aí. Confiram, vamos conferir juntos. Abriram? Calixto, você mandou Chegou onde? No grupo Crepúsculo? Não chegou não, tá? Não chegou, é. Ah, chegou agora, Calixto, que acabou de chegar. Chegou, né? Quem foi o primeiro a falar aí? Quem falou primeiro? Fui eu, Douglas. Douglas, você poderia fazer o favor de ler as instruções iniciais da prova, por favor? Posso sim. Primeira avaliação parcial, 2021/2. Leia antes de iniciar. Esta prova vale 1.000 pontos, distribuídos em 3 questões, e deverá ser entregue até às 8 horas do dia 1º de 10 de 2021. Então, veja, só um minutinho. Então, vocês terão hoje à noite, amanhã à noite toda, e depois de amanhã cedo, 8 horas, me entreguem. O que eu quero? Sempre falo. Aprendam com a prova. Eu quero que vocês usem a prova para aprender um pouco. Não estamos mais na época da escolástica. Escolástica é o método educacional aplicado em índio. Repetir, repetir, repetir. Decorar, decorar, decorar. Não existe isso mais. Calixto. Pois não. Eu queria corrigir, seria avaliação oficial, não? Está escrito o quê aí? Parcial. Corrige, por gentileza aí. É oficial 1. Quero que me entreguem. Gostaria que pesquisassem com calma nas nossas aulas. Em Calixto, mas tá a avaliação oficial, tá certo. Não, é a avaliação oficial. Hein? Aqui no questionário está como oficial. Só que a gente sabe que é oficial, não vai. Não, vai fazer diferença, gente. Isso é a prova. A prova. Então, quero que façam com calma. São 3 questões. Terão tempo suficiente. Douglas, continue, por favor. 2. Cada questão deverá ser fundamentada em 10 linhas, no mínimo. Isso. Vocês vão ver que, às vezes, as questões têm subitens. Não é 10 linhas para cada subitem. Não. É 10 linhas para a questão toda. No mínimo. Eu sei que alguns gostam de escrever e escrevem bem, já percebi isso. Mas eu preciso de 10 linhas para ver como vocês pensam e como vocês escrevem. Porque nós não temos um contato próximo. Então, como vocês escrevem? Desenvolver, né, professor? Um argumento. Isto. Entendeu?
Então, são 10 linhas para cada questão, são 3 questões. Continue, Douglas, por favor. 3. As questões foram extraídas das aulas dos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, as quais deverão servir de referência para as respostas. A aula de hoje, hoje é dia 29, né? Eu acho que eu errei nessa data aí. Foi. Colocou 30. É a data de hoje. Então, por favor, registre. Essa aula está gravada. Daqui a pouco eu vou colocá-la para servir de consulta para vocês. É dia 29 e não 30. Bom? Terminaram as instruções ou tem mais alguma aí? São essas as instruções, Calixto. Então, eu vou pedir agora a nossa colega Natália. Leia a primeira questão, por favor. Vamos lá. Conforme aulas sobre o caso Adélio e a pretensa facada ou condenação do autor, qual crime foi imputado a ele? Ele recebeu sanção penal? O artigo 26 foi discutido para análise de eventuais delírios? Então, vejam que isso aí é praticamente uma análise que nós já fizemos sobre o caso Adélio, né? Nós colocamos lá na aula toda a sentença, fizemos leitura da sentença, debatemos. Então, eu quero que vocês façam uma revisitação e respondam esses tópicos aí. Lembrando que o somatório das respostas desse tópico tem que ter no mínimo 10 linhas. Cuidado com o celular. O celular engana. É uma questão de relembrar, de revisitar o caso e, principalmente, meus caros, refletir sobre o caso. Reflitam sobre o que aconteceu. Certo? E como o discurso do direito e o discurso da psicologia se juntaram, vou repetir, como o direito e a psicologia se juntaram para fazer o que fizeram. É uma reflexão. Tá? A colega leu aqui. A segunda questão, alguém de casa aí lê, por favor? Quem lê? Eu vou ler, Calixto. Por favor. Por quais motivos o caso juiz Scheber é importante ao ponto de chamar a atenção ao próprio Freud? Quais as semelhanças deste caso com o episódio Pierre e Riviere? Também é uma outra revisitação. Na minha ótica, não tem nenhum estudo mais importante envolvendo direito e psicologia do que o caso Schreber. Não tem. A gente até sente, dá para tirar uma onda, inclusive, ao falar que Freud aprendeu com um jurista. Certamente. Freud aprendeu com um jurista, entendeu? Então, esse caso é importante. Nós temos uma aula, tem o texto, revisitem e reflitam. A questão aí é o que o direito produziu na pessoa, né? Reflitam sobre isso. Terceira questão, eu vou pedir, por favor, leia. Quando o cara tem dois, o comportamento dos pais pode auxiliar na formação do serviço do filho? Como seria o caso do narcisismo? Pode interferir na prática do feminicídio? Isso. O narcisismo de Ted Bundy interferiu em sua culpabilidade? Ele foi considerado doente mental? Isso. Bom, essa última questão é uma revisitação da aula de hoje. Na parte que pergunta se ele foi considerado doente mental, seria na hora da sua condenação? Na hora de condenar ele? Sim, na hora. Esse é o momento. Eu quero
vocês vão verificar e podem abrir os espaços de pesquisa de vocês pela pena que ele recebeu. A pena que ele recebeu foi pena de doença mental? Era isso, mas é porque talvez poderia ser sobre o narcisismo. Se o narcisismo Tá. seria considerado. Agora eu peço a vocês que, além da nossa aula, o texto fundamental para essa questão é esse que eu mandei para vocês, viu? Esse aí. Como é que é o título mesmo? Qual que é o texto dele? Conspirações sobre o narcisismo. Isto, é de uma professora, Considerações sobre o Narcisismo. Acho que ela é uma professora de Sergipe, salvo engano. Mas de uma escrita muito interessante. Bom, essa é a nossa prova. Restou alguma dúvida? Pessoal? Não. Aline, alguma dúvida? Nessa questão de prova, não. Eu estou com outra dúvida que eu quero resolver com o senhor depois que o senhor encerrar a aula. Tá bom. Aline, alguma dúvida? Johanna, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu só queria tirar uma dúvida, porque aqui na prova tá com 2 questões valendo 300 pontos e outra valendo 350. Teria que ter outra valendo 350 em vez de 300 para fechar aí os vai 2 ser pontos. a última, A é última? 350. Tá bom, bem, obrigada, professor. Como a aula está gravada, vamos registrar. Então, os valores das provas é 350, 300 e 350. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não, professor. Hugo, alguma dúvida? Não, tá tranquilo, professor. Ok. Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, fora aqueles que queiram conversar comigo, pode continuar na sala. Quem não quiser tirar dúvida, já pode sair, pode ir fazendo a prova com calma. Lembre-se que o prazo é mais que suficiente. Quem quiser fazer as 3, pode fazer. Por volta de 11h30, meia-noite, essa aula já vai estar lá no Crepúsculo para servir como orientação também, ok? Ok, boa noite, Ok, boa professor. noite. Obrigado, Ok, Carlos. boa noite, professor. Ok, obrigada.